Olá, plantadores, sejam muito bem-vindos ao canal da Planteio do YouTube mais uma vez, sempre muito bem-vindo, com dicas de cultivo aí, instruções de manejo, orientações sobre seus cultivares, tudo para agradar vocês que gostam aí de tornar o mundo mais verde. E hoje estamos aqui com a beldade, a sensação do momento, um Ficus elástica Rubi, que a gente vai mostrar o passo a passo de como replantar ele, tamanho de vaso, tudo. Está replantado um Ficus Rubi num vaso maravilhoso. O ponto principal desse vídeo, galera, é o que fazer. Quero deixar bem focado para vocês o que fazer logo que eu adquiri minha muda de Ficus elástica Rubi na loja Planteio aí, ou se você adquirir uma muda dessa aqui. Quais são os primeiros procedimentos a ser tomados? Com certeza é o replantio, porque ela é uma espécie de porte médio, mesmo sendo uma espécie que vai ser cultivada em interiores, ou a meia sombra, ou local com bastante claridade, ela vai se desenvolver bem. Então, ela está mais que confinada nisso aqui, ó. O replantio vai ser para focar para vocês que é necessário, extremamente necessário, você estar fazendo o quanto antes o replantio das suas Ficus elásticas, seja a Rubi, a Tinec, a Burgundy, qualquer uma delas precisa de um espaço maior para estar se desenvolvendo aí, formando a tão desejada planta colorida e bem formada que você quer na sua casa. O que a gente vai usar aqui hoje para o replantio, pessoal? Uma muda maravilhosa de Ficus Rubi, manda para drenagem, porque com certeza esse vaso você vai ficar em pisos ou lugares aí que não pode manchar e nem escorrer água suja no piso, fica bem deselegante, né, galera? Então a gente vai usar a manta bidim também, tamanho ideal do vaso para essa espécie. Pessoal, no mínimo aí, para você não precisar ficar dando muito manejo de replantio, podas de raiz, no mínimo aí 30 litros, um vaso de 30 litros, esse é um pouco mais, ó, como esse aqui que a gente vai replantar esse Ficus, é ótimo para esse tipo de espécie. Outro cuidado extremamente necessário que você, plantador, se não tiver muita experiência, tem que tomar, até os mais experientes cometem esse erro, que é do quê? Não furar o seu vaso. Então o primeiro passo, você vai furar o seu vaso antes de fazer o replantio. 1 ou 2 furos aqui no centro está ótimo para não estragar a estética do seu produto. A gente vai usar também substrato, composto prêmio, ótimo para esse tipo de planta. Argila expandida para colocar no fundo do vaso. E afinal, qual é a função ali? Por que eu coloco argila expandida? É só para decorar? Não é, porque está no fundo do vaso, não vai ser visto. O que acontece? Ela não deixa as raízes da sua planta encostar diretamente no fundo do vaso. Isso aí vai permitir a podridão por excesso de água, se você não fizer os furos, ou também o superaquecimento das raízes vai cozinhar a sua planta ali, ou vai cozinhar as raízes e sua Ficus Rubi, ou qualquer uma que seja, vai começar a morrer do nada e você não vai saber o que é. Então a argila expandida, ela segura bem a temperatura e também não deixa as raízes passar muito para o lado de baixo, para a parte de baixo do vaso, evitando esses problemas citados. Então, como falamos para todos os plantadores e loucos das plantas e por plantas, mãos à terra. Vamos começar o replantio desse Ficus elástica Rubi, o passo fundamental que eu falei para vocês, que é o furo no fundo do vaso. Você pode fazer com tesoura, pode fazer com qualquer objeto pontiagudo, faca, muito cuidado, furadeira também, se você quer um furo mais preciso, com certeza, mas com o alicate de poda você também consegue fazer um furo bem redondinho. Eu vou mostrar aqui para vocês como vai ficar o furo feito com o alicate de poda com a parte de corte dele. Você usa essa parte aqui para fazer o furo e não a parte que não tem corte. Então eu vou fazer aqui, ó. Então, pessoal, assim, ó, já fica um furo ótimo, 1 centímetro aí de furo. Tá excelente para não acumular água no seu vaso. E qual seria o próximo passo depois de furar o vaso? Eu preciso de pôr em manta bidim em todos os vasos ou em qualquer montagem de vaso? O principal fundamento dela é segurar, filtrar o resto de água que vai sobrar das suas regas, ou ela vai escoar, né, pelo fundo do vaso e não sujar a área onde está seu vaso. Se você vai colocar ele em local aberto que não tem problema a água escorrer, não tem necessidade de você colocar a manta bidim. Então vamos para o próximo passo, que é colocar a argila expandida dentro do vaso. Eu vou virar aqui um pouco para vocês verem, pessoal, ó, bem explicado. Em casos aí que você não quer sujeira mesmo, você pode colocar uma manta bidim, uma camada de manta bidim antes da argila expandida, colocar a argila e depois colocar outro pedaço de manta.
Para essa montagem que a gente vai fazer, vai ficar ali na loja física, não é necessário. Então a gente já vai colocar a argila expandida. Qual é a quantidade necessária? Aí uns 2 centímetros, 3 centímetros, tampando totalmente o fundo do vaso. Vou colocar mais um pouquinho aqui. E em seguida, a gente vai colocar a manta bidim, a manta de drenagem, né? Bem conhecida aí, virou um nome genérico, manta bidim, né? Como essa aqui tem 52 por 52, eu não vou cortar ela para colocar. Eu vou estar dobrando ela e colocando no fundo do vaso. Você pode cortar até em 4 pedaços, porque o fundo desse vaso é bem estreito. Ele começa com abertura maior na boca e termina cônico, bem menor lá embaixo. Então essa manta aqui vai dar suficiente para tampar a parte de baixo do vaso. Forrando em cima da manta, em cima das argilas expandidas. E agora, começar a completar o vaso com substrato até a altura que dê uma boa estética para sua planta. Isso aí é muito importante, pessoal. Então você vai colocando o substrato e vai medindo com o seu fico subir ainda no vaso. Por quê? Você imagine que esse pedaço da borda do vaso aqui, ó, você vai deixar sem substrato para as regas. Então o começo do seu ficus, o tronco dele, vai ter que estar aqui, ó, onde começa a borda do vaso. No caso aqui eu vou ter que pôr substrato até ele ficar mais ou menos aqui, ó. Até ele ficar dessa altura mais ou menos para dar uma boa estética. Então mãos à terra, mais uma vez, pessoal. A gente vai começar a encher o vaso de substrato. Praticamente metade do vaso eu vou medir primeiro antes de tirar o ficus do vaso para plantar. Eu vou colocar ele aqui no meio, ó. Esteticamente o tronco vai ficar muito coberto ainda. Vai mais de 15 centímetros de terra no tronco da planta. E não vai dar uma boa estética e pode até favorecer o apodrecimento do tronco da sua planta no começo da sua formação. Então eu vou colocar mais um pouquinho de substrato e vou medir de novo a altura que vai ficar. Vou arrumar com a mão. Tá aí, pessoal, tá quase. Eu acho que mais um pouquinho interessante é essa parte do tronco aqui, ó, ficar aqui na borda do vaso. Eu acho que para cobrir um pouquinho de substrato já tá bom assim. Qual que é o próximo passo a ser tomado? Aperte seu vaso com muito cuidado. Geralmente seus ficus vão chegar, se for adquirido na loja Plantei, vão chegar tutorado. Você depois de replantado pode tirar o tutor sem problema algum. Ele já vai estar mais estável, ele já vai estar mais ancorado pela quantidade de substrato e tamanho do vaso que ele foi replantado. Aperte o vaso em volta, para você não machucar muitas raízes para retirar. Depois segure no fundo do vaso e retire com o torrão. Não precisa retirar o substrato antigo. E coloca no centro do vaso. Eu vou tirar essa folha aqui que ela vai ser tampada. Coloca no centro do vaso. E o próximo passo é continuar enchendo o vaso maravilhoso para ancorar a planta e terminar a montagem do vaso e o replantio de um Ficus elástica rubi. Procure deixar o galho bem no centro do vaso, que para quem quer esteticamente ele bem formado, isso aí vai ajudar e muito. A planta cresce bem no centro do vaso, o galho principal, o tronco principal dela aqui. Vamos completando com terra. E depois o vaso quase completo, já até a marca da borda ali, pessoal, é interessante que tem esse espaço ainda. Você dá uma boa regada para garantir que esse novo substrato, na nova morada do seu Ficus rubi aí, esteja bem encharcado na primeira rega. As próximas, para favorecer o crescimento das raízes, que a planta vai crescer primeiro para baixo, depois para cima, ou seja, primeiro cresce raízes, depois o vegetativo. Então certifique-se que esse substrato que você replantou esteja bem encharcado na hora do replantio. Quando vou regar mais uma vez, ou a próxima rega, o palitinho de churrasco é uma ótima estratégia, aí, uma ótima tática para você ir colocando e vendo quando ele estiver totalmente seco, porque o vaso é bem fundo. Se você ver só superficialmente, pode ser que esteja seco, mas a parte de baixo do vaso ainda esteja muito úmido. Ele estando constantemente úmido, a planta não vai sentir necessidade de soltar novas raízes e não vai melhorar o seu desenvolvimento, mesmo estando numa casa maior, né, num vaso maior. E agora complete o restante também com o substrato. Está replantado um Ficus rubi num vaso maravilhoso para ajudar com a beleza dessa planta, que ela já encanta por si só, mas num vaso decorado desse vai ficar mais lindo ainda. Vou dar mais uma rega para assentar o substrato. Percebe-se que ele ficou bem na marca que eu falei para vocês ali, ó. Ainda dava para pôr mais um dedo de substrato aqui, mas a gente vai deixar para futuras adubações. E outra coisa muito interessante, pessoal, devo adubar, replantei meu Ficus, vou adubar foliarmente, o adubo foliar,
vou colocar granulado. Não tem necessidade nos primeiros 2, 3 meses. Deixa as raízes crescer sozinha ali, sem indução de fertilizante algum. A terra vegetal e humus de minhoca é um ótimo mix para você estar replantando o seu Ficus elástica rubi. E vai ter nutrientes ali para ele começar o seu desenvolvimento por até 3 meses. Depois é interessante você usar aí um bocache coring, um osmocote, adubo de liberação lenta, 14, 14, 14, vai ajudar muito. E nas próximas fases da planta, 2, 3 adubações anuais aí, com adubo rico em nitrogênio, está ótimo para esse tipo de espécie que não é tão exigente, visto que suas belezas estão nas folhas. Então está aí, plantadores, o passo a passo do replantio do seu Ficus elástica rubi aí, para ficar na decoração da sua casa como a peça principal ali, com essas cores maravilhosas. Não tem segredo, então, lembrando que os passos primordiais aí, você tem que ver se o vaso está furado, se não tiver, faça furo no vaso. Se vai ficar num local que não pode sujar o piso ou a sacada do seu apartamento, coloque manta de drenagem. Não esqueçam da argila expandida no fundo também, para não perder sua planta ali queimando, cozinhando as raízes ou matar sua plantinha afogada. Escolha um vaso de no mínimo 30 litros, porque essa planta é de um crescimento médio, é de porte médio mesmo, sendo uma planta de interior. E mãos à terra para todos os plantadores. Se você quiser aí adquirir plantas como o Ficus elástica rubi, o Tinec, o Burgundy, o Lirata bambino, Lirata compacta, temos tudo isso aí e tudo que você precisa para facilitar o seu replantio ali. Pensando na comodidade dos plantadores, a loja Plantei disponibiliza todos esses itens. Um grande abraço, pessoal, até o nosso próximo replantio e não se esqueçam de se inscrever no canal da Plantei do YouTube e deixa aquele joinha para essa planta maravilhosa.